Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma lição da nossa revista nova. O que vocês estão achando dessa revista? Legal, né? Hoje a lição que a gente vai ver é a lição 3. E a lição 3, ela tem o seguinte título: Jesus ora para pregar. Por falar em oração, nós não vamos fazer oração agora, no comecinho da nossa aula, porque hoje a gente vai aprender sobre oração. Então vamos aprender primeiro e depois a gente faz uma oração depois que a gente aprender. Combinado? Vamos lá. A aula vai começar com a seguinte pergunta: o que é uma oração? Vocês sabem dizer o que é uma oração? Sabe, né? Porque vocês são pessoas que oram bastante, eu sei disso. Bom, a resposta dessa pergunta nós vamos dar no final da lição, quando a gente terminar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem principal aí da nossa história, que era uma pessoa que orava muito. Ele sabia muito bem o que é uma oração, pois ele usava muito a oração. Nosso personagem é nada mais do que Jesus. Quem conhece? Brincadeirinha. Sei que vocês conhecem, né? Jesus, ele foi um homem de oração. Ele orava em público, em lugares escondidos, em determinadas partes do dia, né? De manhã, de tarde, de noite. Ele estava sempre em oração. A oração fazia parte do dia a dia de Jesus. Então, de manhã bem cedinho, antes do sol nascer, à noite, de madrugada, Jesus também orava em diversos lugares. Ele orou no deserto, no monte. E uma vez, nossa história aqui fala sobre um local onde Jesus orou, que foi no deserto. Ele saiu da cidade onde ele estava muito cedo, bem cedinho, e foi para o deserto para ficar a sós, sozinho, ele com Deus, e poder orar. O texto bíblico que conta essa história não fala pra gente assim exatamente quanto tempo ele ficou no deserto, em oração. Mas a gente supõe que deve ter sido bastante tempo, porque os discípulos que acompanhavam Jesus, eles ficaram preocupados por ele ter saído tão cedo, sem avisar nada, e provavelmente demorou para voltar. Então, isso nos leva a pensar que Jesus não deve ter feito uma oraçãozinha pequenininha, rapidinha, sabe aquela que a gente faz na hora do almoço, com fome? Pois é. Jesus, ele tinha um objetivo muito claro, né? O objetivo dele sempre foi pregar o evangelho. E ele também ensinou a gente a orar. Sabe uma oração que Jesus ensinou pra gente? Muito conhecida? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 6 e vamos ler os versículos de 9 a 13. Pega a sua Bíblia aí, pede para o papai e a mamãe ajudar, ou o irmão, quem estiver aí do seu lado. Vamos ler juntos, para vocês verem que oração foi essa que Jesus ensinou para a gente. Olha lá, eu vou ler aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembrou? Agora você sabe que oração é essa? Pois é, a oração do Pai Nosso.
Além da oração do Pai Nosso, Jesus também falou um pouco sobre oração, que diz o seguinte, que se a gente orar sempre em seu nome, seremos ouvidos e atendidos. Lá em Mateus 21, 22 diz isso. Então quer dizer que a oração, quando a gente faz em nome de Jesus, nós seremos ouvidos e atendidos. Vocês perceberam que a oração é o caminho de falarmos com Deus? Então quer dizer que a gente fala com Deus através da oração. Já estamos conseguindo responder aquela pergunta do começo da aula, né? O que é oração? É uma forma de falarmos com Deus. Que bom, né? É importante falarmos com Ele, porque Ele nos ouve e Jesus, lá em Mateus 21, 22, disse que se a gente fizer uma oração com fé, em nome de Jesus, seremos ouvidos e atendidos. Não é bom ter um amigo por perto para nos ouvir, nos aconselhar, cuidar da gente? Pois é, gente, é a mesma coisa. Deus é nosso amigo. Se a gente fala com Ele através da oração, a gente precisa orar, né? Porque se a gente não orar, a gente não vai falar com o nosso amigo. Você tem falado com esse seu amigo? O quanto você tem falado, qual é a frequência? Quantas vezes você tem falado com esse seu amigo durante o dia? Hein? A gente tem passado por um momento difícil, todo mundo de quarentena, em casa, sem poder ir para a escola. Tem pessoas ficando doentes. A gente precisa orar para Deus pedindo ajuda. Mas veja bem, a gente tem que orar sempre, inclusive para agradecer. Isso mesmo, quando tudo está bem, a gente tem que orar agradecendo. Não é bom contar para o nosso amigo coisas boas? É bom chegar para o amigo e poder falar com ele de coisas que a gente está passando por dificuldade, é bom a gente falar pro amigo, olha, me ajuda aqui, amigo, olha só o que está acontecendo comigo, lá na escola, com os amiguinhos, tá tão difícil, prova, né? A gente fazendo lição remoto, às vezes não consegue entender direito, tá difícil, amigo. Gostaria que você me ajudasse. Mas também é muito legal a gente falar para o nosso amigo coisas boas. Então a oração, ela não é só uma forma de você falar com Deus para pedir coisas, para reclamar, sabe? A oração, ela também é uma forma de você falar com esse seu amigo, Deus, das coisas boas, de agradecer, sabe? De agradecer pelo papai e mamãe, pela casa, pela saúde, porque a gente está bem, a gente está aqui assistindo uma aula, estamos aprendendo. Vamos combinar uma coisa aqui na nossa classe? Vamos orar pelos nossos amiguinhos? Vamos orar pelos tios, tias, avô, vovó. Vamos orar pelas tias da igreja, da escola dominical, os tios, pelo pastor. Aí na lição de hoje, que vocês vão abrir na revista, tem um espaço para você preencher informando por quem você vai orar essa semana. A lição de hoje não é só preencher hoje, fechar a revistinha e acabou, não. Tem atividade para a semana. Então, vocês vão preencher aí por quem vocês vão orar essa semana. E não pode esquecer, hein? Todo dia, antes de dormir, antes de almoçar, quando vocês acordarem, lembra do nome de quem vocês colocaram aí na revista para orar. O nosso versículo de hoje diz o seguinte, está lá em Marcos 1:35 e diz, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. É o episódio que a gente falou aqui na revista, né? Que Jesus foi para um deserto, um lugar longe, e passou ali horas orando, falando com um amigo dele, Deus.
Agora, vamos completar a nossa lição, né? Vamos deixar nossa revista sempre atualizada, bonitinha, todas as lições feitas. Hoje é a lição 3 e a gente termina aqui. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Ai, já estávamos esquecendo a nossa oração. Lembra que a gente não fez oração no começo? Vamos fazer agora a nossa oração. Então vamos lá. Nós aprendemos que orar é falar com Deus. Então vamos falar com Deus? Vamos agradecer pela essa aula? Vamos pedir que Deus nos ajude a lembrar de quem a gente colocou lá o nome na revista para orar durante a semana. Então vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por essa aula. Obrigada por aprendermos mais de Ti e aprendermos que a oração é uma forma da gente falar contigo. Abençoa a gente nessa semana, que possamos lembrar de orar pelo nosso amiguinho que está na nossa revista. Obrigada por tudo e fica com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim a gente pode terminar a aula, né? Então vamos lá. Um beijo, fiquem com Deus e semana que vem vocês vão falar pra gente quem foi que vocês colocaram o nome aí na revista e para quem vocês oraram. Um beijão.